Estamos aqui para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Kátia e vou conduzir este momento com vocês. Para isso, eu preciso que vocês separem alguns materiais. Um caderno ou uma folha para anotações, lápis, caneta e borracha. Ao separar esse material, coloque a data de hoje para a gente poder começar. Vou dar um tempinho e já volto. Material separado, então vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que vocês não precisam copiar as propostas aqui presentes, é só colocar o número e fazer a solução. Então vamos para a primeira proposta. Um garoto saiu à rua com um cesto de pães para vender. Na primeira casa, a freguesa pediu ao garoto: quero a metade do que você tem aí, mais meio pão. Na segunda casa, a freguesa também pediu ao garoto: quero a metade do que você tem aí, mais meio pão. Na terceira casa, a freguesa, para variar, pediu ao garoto: quero a metade do que você tem aí, mais meio pão. Com isso, os pães acabaram. Quantos pães haviam no cesto? Então percebam que o garoto saiu com uma certa quantidade de pães dentro do cesto. E ele passou em 3 freguesas. Cada uma pediu a metade do que ele tinha, mais meio pão. Quantos pães será que ele tinha no cesto? Um tempo para vocês pensarem e resolverem e eu já volto. Conseguiram resolver essa primeira proposta? Lembrando que para resolver este problema nós temos vários caminhos. Eu vou apresentar 2 deles aqui. Então vamos pensar. O garoto saiu com uma certa quantidade de pães,
mas eu não sei quantos pães que ele tinha na cesta. Vamos imaginar que ele tinha 4 pães dentro da cesta. Então, vamos supor que ele tinha 4 pães. O que dizia? Ele parou em 3 freguesas. Cada freguesa pediu a metade do que ele tinha, mais meio pão. Será que com 4 pães eu consigo saber se é essa quantidade que ele tem? Vamos lá. A primeira freguesa, metade do que ele tem. Metade de 4, eu sei que são 2 pães. Só que ela pediu a metade mais meio. Então, eu vou pegar um pão e vou dividi-lo ao meio. Então, eu substituí aqui o pão. Então, ela pediu 2 pães mais meio. A primeira freguesa. A segunda freguesa, ela pediu a metade do que ele tem. Percebam que, se eu pegar metade do que ele tem, é 1 pão e meio. Qual seria a metade de 1 pão e meio? Meio difícil dividir mais isso aqui na metade. Não vai dar certo. Então, o que eu posso concluir? Que o menino, o garoto, ele não tinha um número par de pães. Eu acho que ele devia ter um número ímpar. Então, vamos pensar aqui. Então, se não deu com 4 pães, vamos supor que o menino tivesse 5 pães dentro da cesta dele. Então, vamos ver se com 5 pães vai dar certo. A primeira freguesa, a metade do que ele tem mais meio. Qual seria a metade de 5 pães? Então, a metade são 2 pães e meio para mim ter a metade. Então, este pão aqui, eu vou dividi-lo ao meio para que eu consiga separar 2 pães e meio. Só que ela pediu metade do que ele tinha, mais meio pão. Então, mais meio pão. Vou colocar aqui. Primeira freguesa. Segunda freguesa, ela também pediu a metade do que ele tem, mais meio pão. A metade de 2. Metade de 2 vai ser 1 pão e meio. Eu vou trocar aqui. 1 pão e meio. Atendeu a segunda freguesa. A terceira freguesa pediu o quê? A metade do que ele tem, mais meio. Também não consigo, porque aqui eu só tenho metade de 1 pão. Então, eu não consigo dividir essa metade e pegar mais meio para a terceira freguesa. Então, ele não tinha 5 pães dentro da sua cesta. Não vou fazer a tentativa com o número 6, porque o 6 é um número par. Então, vamos pensar se ele tinha 7 pães dentro da cesta. Então, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pães. Então, vamos novamente. A primeira freguesa pediu a metade do que ele tem, mais meio. A metade de 7 pães vão ser 3 pães, mais a metade, são 3 pães e meio. Então, este pão aqui, eu vou trocar por uma metade. Ela pediu a metade do que ele tinha, mais meio. Então, eu vou pegar mais meio pão. A outra freguesa, a segunda agora, pediu o quê? A metade do que ele tem, mais meio. A metade de 3. Então, a metade de 3 é 1 pão e meio. Esse aqui eu vou trocar pela metade. A metade do que ele tem, mais meio pão. Então, aqui. O que aconteceu? Sobrou um pão para a terceira freguesa. O que ela pediu? A metade do que ele tem. A metade do que ele tem é 1 pão. Então, vai ser a metade desse pão. Então, eu vou trocar esse pão por 2 metades. Então, o que acontece? A metade do que ele tem, meio pão, mais meio. O
que aconteceu aqui? O garoto vendeu todos os pães e todas as 3 freguesas ficaram com a metade do que ele tinha, mais meio. Quantos pães então ele tinha na cesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O garoto tinha 7 pães dentro da sua cesta. Também podemos resolver essa proposta de uma outra maneira. Acompanhe comigo na tela. Primeira, segunda e terceira freguesa. Nós podemos começar a resolver pela terceira freguesa. Ela precisava da metade do que ele tinha mais meio pão. Ou seja, ele pega metade, porque ela queria metade de um pão, mais a metade do que ele tinha. Ou seja, ela ficou com o pão inteiro. A segunda freguesa, o que acontece? Eu vou dobrar essa quantidade para ela ter a metade do que tinha mais o meio. O dobro de 1 são 2 pães. E também vou dobrar essa quantidade para a primeira freguesa. O dobro de 2 são 4 pães. Ou seja, o garoto tinha 7 pães. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos para a próxima proposta? Observem lá então a proposta 2. Observe a sequência numérica. Descubra o critério de formação e contorne um número intruso. Então, pensem lá. Nessa sequência numérica, percebam que está o reticências aqui. Quer dizer que essa sequência é infinita, ela sempre irá continuar. Mas nesses números que estão aqui, tem um que não faz parte dessa sequência. Qual será que é esse número intruso? E qual será que é o critério de formação? O que seria esse critério? O segredo. Qual o segredo dessa sequência? Um tempinho para vocês e eu já volto. Vamos então descobrir qual que é esse número intruso e qual que é o critério de formação dessa sequência? Observem lá comigo. Temos a sequência aqui. Se pararmos e olharmos, nós temos aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29 e 31. O que eu posso perceber? Tem muitos números ímpares aqui, né? Então eu posso deduzir que o número 2 é o intruso. Aí eu vou ter uma sequência dos números ímpares. Mas será que é uma sequência dos números ímpares mesmo? Nós temos que descobrir se tem um padrão nessa sequência
para poder afirmar se ela é dos números ímpares ou não. Então vamos perceber que do 3 para o 5 aumentou 2 números. Do 5 para 7 também aumentou 2. Do 7 para o 11 aumentou 4. Do 11 para o 13 aumentou 2. Do 13 para o 15 aumentou 2. Do 15 para o 17 também aumentou 2. Do 17 para o 19 também aumentou 2. Do 19 para o 23 aumentou 4. Do 23 para o 29 aumentou 6. E do 29 para o 31 aumentou 2. Será que nós temos um padrão nessa sequência? Não temos, né? Nós não temos um critério de regularidade aqui. E também, se fosse uma sequência dos números ímpares, estão faltando alguns números. Então não poderia ser o número 1, 9 e o 21, por exemplo, são números ímpares que não estão nessa sequência. Então, não é uma sequência dos números ímpares. Então, vamos pensar. O 2 não é um número intruso. Quem será que pode ser o número intruso? Vocês se lembram dos números primos? Os números primos são aqueles que possuem somente 2 divisores, ele mesmo e o número 1. Então, vamos pensar nisso. O número 15. Ele pode ser um intruso se eu estiver pensando na sequência dos números primos. Por quê? O número 15 tem mais do que 2 divisores. Ele pode ser dividido por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. Ele possui 4 divisores. E os outros números, eles só vão possuir 2 divisores. Ou seja, esta é uma sequência dos números primos, que, recordando, eles são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Muito bem, vamos para a próxima proposta? Proposta de número 3. Uma loja fez o seguinte anúncio. Então, uma grande oferta naquela loja. Ela está vendendo um sofá por apenas R$ 1.900. E ela fez algumas condições de pagamento. Pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 158,33, ou, se for pago à vista, ter um desconto de 15%. Observe ali, o valor em reais do desconto à vista é. Então, percebo que está perguntando o valor do desconto, não o valor que vai ser pago pelo sofá no pagamento à vista. Então, qual que vai ser esse desconto se eu comprar esse sofá à vista? Será que será de R$ 1.615 ou R$ 950, R$ 285 ou R$ 190? Vou deixar um tempo para vocês e já volto.
Conseguiram calcular o valor do desconto se for comprado o sofá à vista? Então vamos ver juntos. O valor do sofá é de R$ 1.900. E se eu comprar ele à vista, terá um desconto de 15%. Então vamos pensar numa proporção. 1.900 é o valor total. Se eu desse 10% de desconto, qual seria esse valor desse desconto? Calculando 10% do valor do sofá. Só que lembrando que eu quero 15%, não 10%, mas eu vou fazer uma proporção aqui. Então, 10% de 1.900. O que seria esse 10%? É multiplicar o meu montante por 10 e depois dividir por 100, porque a porcentagem é uma divisão por 100. Então, vamos ver aqui comigo. Como é feito esse cálculo? Eu tenho 1.900 e eu quero calcular 10% desse valor. O que é mesmo 10%? É uma multiplicação por 10 e o resultado dessa multiplicação dividir por 100, por ser porcentagem. Então, vou multiplicar por 10. Então, fazendo a multiplicação, eu posso contar os zeros, quando se multiplica por 10, 100 ou 1.000, né? Eu vou contar os zeros. Se eu tenho 3 zeros, eu vou acrescentar 3 zeros na minha resposta, no meu produto. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Então, 1.900 vezes 10 é 19.000. Esse valor eu tenho que dividir por quanto? Por 100. Então, eu vou dividir esse valor por 100. Então, como que eu faço essa divisão? 190 divididos para 100. Eu posso ver somente esse 190, que é o que eu consigo fazer a divisão. Então, eu posso fazer 190 divididos para 100, que vai dar 1. 1 vezes 100, eu tenho 100, que eu já distribuí. Subtraindo do 190, vão me sobrar 90. O próximo zero, então agora eu tenho 900 dividido para 100, que é 9. 9 vezes 100, 900, que não sobra nada. Só que ainda eu tenho mais um zero aqui. Como eu não consigo dividir esse zero, o que eu faço? Eu coloco no meu resultado o zero que eu não consegui dividir, porque eu não tenho nada para distribuir para 100. Então, cada um vai receber nada. Então, 19.000 divididos para 100 é 190. Que conclusão que eu chego? Que 10% de 1.900 é 190 reais. Só que eu não quero 10%, eu quero 15%. Então, o que eu vou pensar? Se eu calculei 10, para chegar no 15, está me faltando quanto? Faltam 5%. Então, vamos pensar assim. Se eu já tenho 10, eu não posso dividir esse 10 por 2 para ter 5%, porque 10 dividido para 2 é 5. E eu vou chegar no 5% que estava me faltando. Só que se eu dividir o percentual por 2, o valor, eu também vou fazer essa divisão por 2, porque eu preciso manter uma proporção. 190 dividido para 2 é 95 reais. Então, o que aconteceu aqui? Eu já sei que 10% de 1.900 é 190. E 5% de 1.900 é 95 reais. Porém, eu quero
15%. O que seria esse 15%? É a soma de 10% mais 5%. Ou seja, 10% eu sei que é R$ 190 e 5% eu sei que é R$ 95. Somando esses dois montantes, eu tenho R$ 285. Então, qual que é o valor do desconto que à vista pela compra do sofá? Letra C, R$ 285. Lembrando, estudantes, que essa é uma estratégia. Você pode ter feito de outra forma. Não apague, deixe do jeito que você calculou. O importante é que você descobriu que 15% de 1.900 é R$ 285, ok? Vamos para a nossa próxima proposta? Número 4. Em um jogo de dardos, Jussara marcou 800 pontos ao final de 3 rodadas. Na primeira rodada, ela marcou 312 pontos. Na segunda, melhorou seu desempenho. E na terceira, fez a terça parte do número de pontos em relação à primeira rodada. Quantos pontos Jussara marcou na segunda rodada? Letra A, 488 pontos. Letra B, 384 pontos. Letra C, 332 pontos. E letra D, 104 pontos. Então, percebam que nós temos a pontuação total da Jussara, que é 800 pontos, a pontuação da primeira rodada, que é 312 pontos, e eu tenho mais duas informações. Na segunda rodada, ela melhorou seu desempenho. O que isso significa? Que ela marcou mais do que 312 pontos, porque ela melhorou seu desempenho. E na terceira rodada, ela fez a terça parte do número de pontos em relação à primeira rodada. O que será que é essa terça parte? Então, vou deixar um tempo para vocês pensarem e eu já volto. Vamos lá descobrir quanto que a Jussara marcou na segunda rodada? Então vamos lá comigo. Na primeira rodada, eu sei que ela marcou 312 pontos. Na segunda rodada, só foi nos informado que teve um melhor desempenho, ou seja, ela marcou mais pontos do que na primeira rodada. Porém, eu não sei a quantidade desses pontos. E na terceira rodada, o que nos informou?
aqui a pontuação foi a terça parte da primeira rodada. E adicionando a pontuação dela das 3 rodadas, ela teve 800 pontos. Então vamos pensar, o que será que é terça parte? Terça parte é quando eu divido por 3. Então, terça parte é a mesma coisa de uma divisão por 3. Então, vamos pensar assim. Se eu sei que a terceira rodada foi a terça parte do 312, o que eu devo fazer? 312 divididos por 3. Vocês podem fazer isso através de um algoritmo da divisão ou de outra forma. Aqui eu vou apresentar para vocês pelo material dourado. Acho que vocês já viram esse material. Ele é composto por placas, tá? Essa placa, ela vale uma centena. Ela também é composto por barrinhas. Essas barrinhas aqui valem uma dezena. E por cubinhos. Esses cubinhos equivalem a uma unidade. Cada cubinho vale uma unidade, ok? Então, olhem lá, 312 pontos. Então, eu vou representar por 100, 200, 310, 311, 312. Se eu quero a terça parte, eu quero dividir por 3. Então, aqui eu vou representar essa divisão com essas 3 folhas coloridas. Cada folha é uma parte de 312. Então, vamos começar a dividir pela centena, pelas placas. Então, olhem lá. Uma plaquinha para cada parte que eu quero dividir. Então, eu tenho aqui 100, 100 e 100. Ok, deu certo. Agora, eu preciso dividir a placa. A placa não, a barrinha essa aqui, né? Só que o que acontece? Eu tenho somente uma barrinha. Eu consigo dividir para as 3 partes? Não consigo. Então, o que eu vou fazer? Uma troca. O que vocês podem perceber? Essa barrinha, ela é formada por unidades agrupadas. Ou seja, se ela vale uma dezena, eu tenho aqui 10 unidades. Então, eu posso fazer essa substituição. Eu troco por 10 unidades. Essas 10 unidades eu vou juntar com as outras 2 que eu já tinha. Então, eu não tenho mais 2 unidades. Eu tenho agora 12 unidades. Será que eu consigo distribuir 12 igualmente nas 3 partes? Vamos ver. 2 para a primeira parte, 2 para a segunda parte, 2 para a terceira parte. Ainda me sobrou unidade. Eu vou continuar distribuindo. Mais 2 para a primeira, mais 2 para a segunda, mais 2 para a terceira. O que aconteceu? Eu consegui dividir igualmente. Ou seja, eu consegui calcular a terça parte de 312. A terça parte é uma delas. Ou seja, terça parte de 312 é igual a 104. Vamos continuar lá na tela. Já sei que a terça parte é 312 divididos por 3, que o resultado é 104. Agora, observando aqui, fica fácil calcular a pontuação da segunda rodada da Jussara. Eu sei quanto ela fez na primeira rodada, também já sei quanto ela fez na terceira rodada e sei que a pontuação total foi 800. Então, esse valor desconhecido, por quê? 312 mais esse valor desconhecido mais o 104 tem que ser igual a 800 pontos da Jussara. Então, como que eu faço para calcular esse valor desconhecido? Tenho várias formas. Então, eu vou mostrar uma delas. Eu posso adicionar a pontuação da Jussara da primeira e da terceira rodada e subtrair do valor total da pontuação. Dessa forma,
eu descubro a total de pontos que ela teve na segunda rodada. Mas tem várias formas de fazer isso. Então, primeiro vou adicionar essas duas pontuações. 312 mais 104. Então, adicionando essas duas pontuações dela, vamos ter quanto? 2 mais 4, 6. 1 mais 0, 1. 3 mais 1, 4. Já sei que a Jussara, nas duas rodadas aqui, ela teve um total de 416 pontos. Agora, preciso saber da segunda rodada. Como que eu faço isso? Pegando o valor total da sua pontuação, que foi 800, e subtraindo do valor das duas rodadas que nós já temos, 416. Fazendo essa operação, eu vou descobrir a pontuação da Jussara na segunda rodada. Então, vejamos aqui. Na unidade, eu tenho 0 para tirar 6. Eu não consigo tirar 6 de nada. Então, nós precisamos reagrupar essas ordens. Então, o 8, que ela é centena, o 8 representa centena, vai emprestar uma centena para a dezena. Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Então, o 8 centenas passa a valer 7 centenas, porque está trocando ali com a dezena, que passa a valer 10 dezenas. As 10 dezenas vai se reagrupar com as unidades. Então, eu vou reagrupar uma dezena com a unidade. Uma dezena eu sei que tem 10 unidades. E as 10 dezenas passam a valer 9, porque uma se reagrupou. Agora eu consigo fazer a subtração. 10 menos 6, 4. 9 menos 1, 8. 7 menos 4, 3. 384 pontos. Ou seja, essa é a pontuação da Jussara na segunda rodada. Percebam que o problema nos deu uma informação, que a segunda rodada ela melhorou seu desempenho com relação à primeira rodada. Na primeira, 312. Na segunda, 384. Então, favoreceu o que diz no problema. Então, sabemos que a resposta é letra B, 384 pontos. Tudo bem? Vamos para a próxima. Sueli foi ao mercado e gastou R$ 194,50. Ela pagou a compra com 4 cédulas de R$ 50 e recebeu seu troco corretamente. Quanto ela recebeu de troco? Letra A, uma cédula de R$ 5. Letra B, uma moeda de 50 centavos. Letra C, uma cédula de R$ 5 e uma moeda de 50 centavos. Ou letra D, uma cédula de R$ 5 e 2 moedas de 50 centavos. Um tempo para vocês pensarem e eu já volto.
Descobriram quais cédulas ou qual cédula e moeda que a Sueli recebeu de troco? Então vamos pensar assim: tenho várias formas de resolver esse problema. Poderia fazer uma subtração, um algoritmo, mas eu vou mostrar de uma outra forma para vocês. Acompanhem comigo lá na tela. A Sueli gastou R$ 194,50. Pagou com 4 cédulas de R$ 50. Então, ou seja, ela utilizou essas 4 cédulas. E o problema está querendo saber quais cédulas e moedas, ou somente qual cédula, que ela recebeu de troco. Então, vamos pensar assim: se ela gastou R$ 194,50, eu tenho que retirar R$ 194,50 de R$ 200, porque 4 cédulas de R$ 50 é a mesma coisa que R$ 200. Então vamos pensar assim: eu posso pegar uma cédula de R$ 50 e substituir por outras que equivalem o mesmo valor. Ou seja, R$ 50 eu posso substituir por uma cédula de 20, outra cédula de 20, uma cédula de 5, uma cédula de 2, mais uma cédula de 2 e 2 moedas de 50 centavos. Ou seja, essas cédulas e moedas equivalem ao valor de R$ 50. 20 mais 20, 40, mais 5, 45, mais 2, 47, mais 2, 49, mais 2 moedas de 50 centavos, que formam R$ 50. Ou seja, eu substituí, eu troquei uma cédula de R$ 50 por essas outras. Porém, mantive os R$ 200 que a Sueli utilizou para pagar a compra. Agora, dessas cédulas e moedas, eu consigo retirar R$ 194,50, que é o valor que ela gastou. Vamos lá comigo? 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 20, 170, mais 20, 190, mais 2, 192, mais 2, 194, mais uma moeda de 50 centavos, 194,50. Então, o que a Sueli recebeu de troco? R$ 5,50. Ou seja, uma cédula de R$ 5 e uma moeda de 50 centavos. Lembrem que vocês têm várias maneiras de resolver os problemas matemáticos. O importante é cada um fazer a sua estratégia e achar a solução para o problema. Ok, estudantes? Até uma próxima aula. Tchau!